Supremo Tribunal Federal começou a votar a ação de inconstitucionalidade dos 4 decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, que ampliam a posse e o porte de armas de fogo no Brasil. Se não forem barrados pela Justiça, os novos decretos entrarão em vigor agora em abril. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as principais propostas contidas nos decretos presidenciais e seus possíveis desdobramentos. Nossos convidados são José Luiz Raton, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, e Melina Risso, do Instituto Igarapé, dedicado à integração das agendas de segurança, clima e desenvolvimento. Muito obrigada pela nos decretos e vou pedir que vocês depois façam um comentário rápido sobre aí o conjunto da obra. Permitidas por cada cidadão brasileiro, que sobe de 4 para 5, porte simultâneo de 2 armas, ampliação da quantidade de munição para colecionadores, estamos falando aí em milhares, atiradores esportivos que podem comprar até 60 armas e a redução do controle do Exército sobre compra de armas de uso reservado, ou seja, aquelas armas que têm maior poder de fogo. Raton, eu começo com você e depois passo a palavra para a Melina. Estela, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, Estela. É um prazer estar aqui com a Melina, amiga de longa data e companheira da mesma frente de percepção que o problema da segurança pública no país, na América Latina, ele deve ser resolvido baseado em evidências, ele deve ser resolvido baseado na construção de políticas racionais e orientado por valores. Valores como compromisso com a vida, com a garantia de direitos, com a não seletividade, com a universalidade das políticas no espaço da democracia. Porque eu acho que esse é o marco normativo no qual a gente tem que pensar o que está acontecendo no país, especialmente nesse campo. E aí a gente precisa perceber que esses decretos, primeiro, eles têm um defeito de origem. O defeito de origem é que não é competência do Executivo fazer esse tipo de regulamentação que deveria ser feita pelo Congresso, deve ser feita pelo Congresso. Então, tem uma invasão de competência que está sendo questionada, inclusive, por vários partidos políticos que ingressaram com essa ação de veto de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Depois, é preciso perceber que, sob qualquer ponto de vista científico, de qualquer análise que a gente possa fazer da relação entre aumento do estoque, aumento da circulação de armas de fogo, diminuição de controles por instituições responsáveis por fazê-lo. Nenhum tipo de ação dessas que estão presentes nos decretos tem conexão com a redução de crime e da violência. Ao contrário, elas possibilitam o aumento do crime e da violência, como está fartamente demonstrado em qualquer literatura científica de qualquer área, da economia, da saúde pública, da sociologia, da antropologia, da criminologia, enfim. As experiências bem-sucedidas de redução da violência no Brasil, fora do Brasil, na América Latina, no mundo todo, elas envolvem mecanismos de controle sobre circulação, estoque de armas e de munições. Então, isso é muito importante perceber, que esse decreto ele vai na contramão daquilo que a ciência nos diz hoje e que as políticas públicas baseadas em evidências nos dizem hoje que funciona nessa área. E a preocupação é com as consequências disso aí. Por um lado, nós temos a possibilidade do aumento muito concreta, que já está sendo verificada, do aumento do número de crimes com utilização de arma de fogo contra as mulheres em espaços domésticos.
Depois, o aumento de suicídios, que entra muito pouco no debate, a questão dos suicídios. Porque a questão do suicídio ela envolve o tema da oportunidade do uso dos meios e a presença de armas de fogo dentro de casa, elas aumentam o risco de taxa de suicídio. Então, além dos acidentes com armas, afora que no médio e no longo prazo, essas armas não circularão, não ficarão apenas em casa, porque elas estarão sujeitas a roubos e utilizações de mais diversos tipos. Nós não estamos falando apenas de aquelas vinculadas aos mercados de drogas, não. E, finalmente, nós temos que apontar a natureza política disso, de grupos armados que, ao arrepio da lei, têm se manifestado na política, nos territórios, em vários lugares do país, em especial no Rio de Janeiro, mas em que a utilização de armas e a eliminação de oponentes passe a ser uma regra e que já está ocorrendo Brasil afora. Então, nós temos que pensar que todas essas consequências e todos esses elementos que eu trouxe aqui rapidamente, para encerrar logo, eles são absolutamente problemáticos, por isso que o voto esse decreto. Celina, sua opinião, por favor. Bom, vamos lá. Também muito obrigada. Quero agradecer o convite para discutir um tema tão importante. É muito bom estar aqui com você, Estela, com meu querido amigo Raton, que faz bastante tempo que eu não encontro, mas para falar de um tema tão fundamental para o Brasil. E eu acho que o Raton começou dando parâmetros sobre de que lugar a gente está falando. Estamos falando de lugares que vem estudando a segurança pública para entender como é que a gente reduz a violência no país. Então, eu não tenho dúvida que todos nós estamos olhando para isso. A gente quer que as pessoas possam andar de maneira segura no país. E por que armas de fogo é um contexto muito importante para a segurança pública? Porque quando a gente olha os dados de homicídio, 70% das mortes no Brasil acontecem com arma de discutir, a gente não faz uma discussão sobre controle de armas por uma questão ideológica. Aqui não é uma questão eu gosto de arma, não gosto de armas. Aqui é uma questão de que, como o Raton já disse, todos os estudos com validade científica, rigorosos, que estão olhando os dados, que a gente está olhando a evidência, identificam que quanto mais armas em circulação, maior a violência. Então, primeiro para a gente estabelecer de que lugar a gente está falando. É o papel da arma de fogo no contexto de violência, recorde atrás de recorde em termos de homicídios. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente situar o porquê é tão importante falar de armas. E a outra questão que eu queria trazer é um pouco situar esses 4 decretos agora nesse caos normativo que o governo federal vem estabelecendo desde o início do seu governo. Foram 4 agora, na véspera do carnaval, mas desde o começo do governo, o primeiro elemento que o governo Bolsonaro fez foi um regulamento para desregular todo o sistema de uma legislação que busca fazer o controle de armas. Até hoje são mais de 32 normativas entre decretos e portarias tentando desregulamentar. Conjunto dessa obra, o que ele faz? Ele, por um lado, facilita o acesso da entrada de armas em circulação. Então, ele aumenta a quantidade de armas que as pessoas podem comprar. A gente viu agora, as pessoas podem comprar 6 armas ao invés de 4, os atiradores podem comprar até 60 armas, as munições têm um volume enorme de quantas munições as pessoas podem comprar. Então, por um lado, facilita-se o acesso e a entrada de armas e munições em circulação, aumenta-se o potencial de fogo desse armamento. Então, antes armas que eram só de uso restrito das forças policiais, das forças civis, por toda a população, permitindo importação, etc. E para agravar todo esse cenário, o que o governo vem fazendo é acabando com toda a capacidade do Estado brasileiro em fazer o controle sobre essas armas. Então, você não precisa mais registrar essas armas a cada 5 anos, como você precisava antes. Você não precisa mais declarar a sua efetiva, provar a sua efetiva necessidade do Exército e da Polícia Federal, inclusive em dizer, olha, este indivíduo não pode ter mais armas. Lembrando, quando a gente está falando nessa democracia, se a gente recuperar o uso da força, é um monopólio por parte do Estado. E, portanto, o Estado
ele não pode abrir mão da sua ação, de entender quem tem armas, se as pessoas que têm arma, elas podem ter armas. Então, as medidas, elas vão nesses dois caminhos. Por um lado, facilitando, incentivando o acesso de armas e munições muito mais potentes e num volume muito superior ao que as próprias forças de segurança hoje possuem, e, por um outro lado, acabando com a capacidade do Estado, tanto da Polícia Federal quanto do Exército, em fazer fiscalização desse armamento e de produtos associados, como, por exemplo, máquinas de carregamento de munição, o que permite um descontrole, causa um risco enorme à segurança pública, reduz a capacidade das nossas polícias em investigar e esclarecer crimes, e mais do que isso, é um incentivo ao aumento da violência. Então, se a gente olha os dados de homicídios de 2020, os primeiros resultados já mostram um aumento de 5% no número de homicídios no ano em que a gente teve pandemia. Então, muito preocupante. Sem considerar a fatídica reunião que veio a público no dia 22, que também ilumina qual é o interesse que o presidente tem em armar as pessoas. É para que as pessoas se atentem à democracia, que elas se revoltem e se insurjam contra prefeitos e governadores. Então, a gente tem um risco iminente em relação ao descontrole de armas para a violência e para a democracia. Bom, eu vou fechar esse bloco com essas falas de vocês, e a gente volta daqui a pouquinho, nosso intervalo é curto, no próximo bloco, para desdobrar um pouco isso que foi colocado, pontuado por vocês nesse primeiro bloco do Opinião Pernambuco. Nosso intervalo é curto, você que está em casa não saia daí, e o tema de hoje do nosso programa são os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, que ampliam o porte e a posse de armas de fogo no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre os novos decretos do presidente Jair Bolsonaro e o porte de armas de fogo no Brasil. Eu converso com José Luiz Raton, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e Melina Risso, do Instituto Igarapé, dedicado à integração das agendas de segurança, clima e desenvolvimento. Você, que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Raton, no bloco anterior, vocês falaram que essas medidas para ampliação do porte e posse de armas no Brasil, elas vêm sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início do governo. Eu te pergunto se há notícias de qualquer país do mundo que tenha adotado em tão pouco tempo medidas tão radicais em favor do armamento da população. Estela, eu desconheço, né? Pode ser que aconteça, mas o que me parece é que, tentando recolocar a questão, me parece que qualquer país que tentou controlar a violência através de políticas públicas adotou medidas de restrição de circulação de armas de fogo, adotou medidas de controle de comercialização, de porte, de posse de armas de fogo. Então, isso é um problema. Nós temos que pensar em algumas coisas que a gente pode complementar aqui, que a gente está num tempo de pandemia, né? De pandemia do coronavírus, né? Da Covid-19,
mas o Brasil já vive, há quase 40 anos, uma epidemia de mortes violentas, que, no caso brasileiro e latino-americano, é pandêmica. E é preciso perceber isso de uma forma muito consistente. Nós, Melina, foi muito feliz, Melina, na sua fala, porque nós estamos aí há alguns anos, pelo menos uns 20, né? A gente é bem novo, então, por isso que tem uns 20 anos que a gente está trabalhando aí com esse tema, com pesquisa, com organização, com construção de saídas coletivas, nacionais, locais. E a gente percebe que esse país, nos últimos 40 anos, ele se torna cada vez mais violento. E se você observar os dados do DataSUS, lá de 79, quando o DataSUS começa, você tem a primeira base de dados do DataSUS, com mortes por arma de fogo, agressões que resultam, né, em mortes com arma de fogo, no grupo de causas externas, você vai observar que a cada ano o percentual de mortes violentas por armas de fogo aumenta, até chegar em patamares que são superiores a 70%, na maior parte dos estados, podendo chegar a quase 90% em alguns estados, em alguns momentos. Então, e é neste período que a gente observa o aumento exponencial das mortes violentas, das taxas de mortes violentas. E nós não estamos considerando ainda as tentativas de homicídio, que geram um conjunto de incapacitações para a vida das pessoas, né, que foram atingidas por isso. Então, digamos que é a marcha da insensatez pensar que esses decretos eles podem construir uma resposta pública para o problema. Nós estamos falando de uma resposta pública coordenada pelo ente federado responsável maior do país, né, pela coordenação de qualquer política de controle de armas. Esse governo está renunciando ao controle de armas. Essa é uma questão, ele está renunciando, ele está terceirizando tanto a política de segurança, e aí é preciso examinar os interesses, ele está terceirizando a política de segurança, dizendo o Estado, Melina colocou muito bem, que tem no Estado de Direito Democrático o mandato do monopólio legítimo do uso da violência em situações específicas, quando for para proteger as pessoas, né, garantido pela lei, sob o manto da lei, ele está renunciando a isso e dizendo para as pessoas, defendam-se. Né? Então, isso aí já tem um erro de concepção básico em relação a isso. Então, isso não garante direitos, cria novas situações de risco para a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, das áreas periféricas, as pessoas que já são destituídas de outros direitos. E, por outro lado, só um minutinho, eu concluo rapidinho, por outro lado, ele renuncia, mas ele arma as pessoas criando oportunidades para o aumento de outros tipos de modalidades de crime contra a vida. Tanto do ponto de vista de alguns grupos específicos, como as mulheres, seguramente tem um impacto sobre a tentativa, sobre as vidas das mulheres, a possibilidade de aumento dos feminicídios e de mortes de mulheres em geral, quanto tem impacto do ponto de vista político como ameaça à democracia. No bloco anterior, você falou que, ao mesmo tempo em que esses decretos procuram armar a população, encolhem a possibilidade do Estado de fazer um rastreamento da circulação dessas armas. Qual é a capilaridade hoje do Estado brasileiro para monitorar o comércio legal e ilegal de armas de fogo? Veja bem, Estela, o que acontece hoje, só para a gente entender e para quem está nos escutando, para que entenda um pouco como funciona esse sistema. Desde a lei de 2003, que estabeleceu a Política Nacional de Controle de Armas, ela deu habilidades tanto para a Polícia Federal quanto para o Exército em fazer controle de armas. Então, a arma que se nunca foi proibido as pessoas comprarem armas, é sim proibido portar armas, mas comprar armas, isso sempre foi proibido, e isso ficava a cargo da polícia, e está a cargo da Polícia Federal. Então, ela tem aqui uma série de requisitos para comprar uma arma, a pessoa precisa apresentar atestado de antecedentes criminais, psicológico, teste de tiro, registrar essa arma periodicamente, e isso, então, ele é
controlado. Lembrando, a arma ela nasce legal. Então, para comprar uma arma, a gente vai lá e registra isso na Polícia Federal, que mantém esse controle e mantém a fiscalização sobre isso. Para algumas categorias específicas, do que a gente chama dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, quem faz esse controle é o Exército, é a Diretoria de Produtos Controlados do Exército, que faz a fiscalização e o e das Forças Armadas e das polícias militares, inclusive dos policiais militares que têm as suas armas individuais. Então, aqui é um controle por parte do Exército. E desde o começo dessa política de controle de armas, ficou estabelecido que a gente precisava melhorar esse controle, tanto a capacidade de rastreamento para que o Estado possa esclarecer crimes, lembrando, como o mercado de armas é um só, a gente fala muito sobre a arma legal e a arma ilegal, mas ela sempre nasce legal. O que eu preciso entender é como é que ela se desvia para a ilegalidade. E para isso o Estado precisa ter uma série de mecanismos para fazer esse controle. Seja lá na origem, quando as pessoas compram isso, como em ter os bancos de dados para que isso seja encontrado. E por isso é tão importante que as pessoas registrem de tempos em tempos, porque isso dá a capacidade do Estado entender. As pessoas têm armas, elas continuam tendo os requisitos mínimos para possuírem essas armas. O que as medidas vieram fazendo ao longo desse tempo? Por um lado, reduzindo os critérios para que as pessoas comprem armas, reduzindo a capacidade de fiscalização do Exército. Então, por exemplo, agora nesses decretos, as 60 armas de atiradores, o Exército não pode dizer, olha, essa pessoa não tem a capacidade para ter essas armas, ou porque não controla direito, ou porque não guarda de uma maneira correta, ou porque já teve arma desviada. O Exército deixou de ter uma autoridade, uma autorização e a sua capacidade de fiscalização. Então, o que a gente veio observando é, ao invés de fortalecer o mecanismo de fiscalização, rastreamento, para que o Estado possa efetivamente controlar, o que a gente viu é um aumento de armas sem a contrapartida necessária, tanto de recursos da Polícia Federal e das Forças Armadas para fazer esse controle, mas também reduzindo os critérios e os momentos de autorização. Então, eles perderam a competência de fazer a sua fiscalização. Raton já falou aqui do voto do ministro Edson Fachin, do STF, que foi um voto pela inconstitucionalidade dos decretos, mas até agora a gente só tem conhecimento de um único voto. Que expectativa vocês guardam em relação ao STF na votação aí pela inconstitucionalidade ou não dos decretos presidenciais? Raton, eu começo com você e depois Melina, por favor. O voto do ministro Fachin foi muito categórico e a justificação do voto é uma justificação baseada no que há de melhor na literatura sobre o tema em vários níveis. A ministra Rosa Weber, que é a relatora, ela pediu vistas. A minha percepção é que é muito provável que esses decretos sejam derrubados. Certo? A minha percepção, tanto analítica, assim, com a análise das posições, quanto meu desejo enquanto cidadão. Mas eu não estou deixando as duas coisas misturarem. Me parece que haverá uma rejeição do STF que vai garantir que nós não retrocedamos mais e que isso crie condições para retomarmos mecanismos, claro, com disputa legislativa, com participação da sociedade civil, no sentido de controlar, regular a questão das armas no Brasil. Melina, por favor. Eu concordo com o Raton, acho que o voto do ministro, ele reconhece a tese da segurança pública como um valor essencial, então acho que esse é um elemento central para a gente fazer essa discussão de armas no Brasil, e ele também faz uma discussão em relação à fraude processual. Se a gente entender o que o governo Bolsonaro vem fazendo desde o começo do seu governo, desde o começo do seu mandato, ele tem feito e tem pressionado e sequestrado, na verdade, as competências do legislativo. Então, ele tem legislado
ao invés do Poder Legislativo, expressando todas as nossas questões constitucionais e democráticas. Então, ele tem avançado sobre as suas competências, inclusive cometendo fraudes processuais, de colocar um decreto, no dia seguinte revogar o decreto porque o Senado tinha votado contrariamente. Então, aqui todo o jogo duro constitucional do que a gente discute aqui na ciência política, ele tem utilizado nesse campo, e é correto o voto do ministro Fachin em relação à inconstitucionalidade. Bom, eu tenho 30 segundos, Raton. Se cada colecionador tem o direito de possuir 60 armas, um único homem neste país arma uma milícia, não arma? E, salvo engano, o número de colecionadores de armas neste país está aumentando. Verdade. Isso tem implicações políticas muito graves para a democracia e para o Estado de Direito. E é preciso encontrar formas de controlar esse tipo de atuação que pode minar de forma muito contundente a própria lógica da democracia no país. Muito obrigada, Melina. Muito obrigada, Raton, pela participação de vocês hoje no Opinião Pernambuco. Até uma próxima oportunidade e que ela não tarde. Obrigada.